Fala pessoal, tá começando mais um Só da Pop trazendo vídeo review, crítica com spoilers aqui no canal do terceiro episódio de The Last of Us, que causou aí nas redes sociais, a verdade seja dita, né? O episódio que já estava sendo aclamado pela crítica especializada, até sendo mencionado como o melhor episódio da série. E finalmente foi ao ar pela HBO Max, nesse último domingo, a galera assistiu. E assim, eu não ia gravar crítica pra falar do terceiro episódio, eu tava pensando em interromper os reviews do The Last of Us, mas visto o que esse terceiro episódio foi, eu não tenho como ignorar, então eu tenho que falar muito com vocês sobre o que foi essa nova etapa da série pela HBO. Então, bora lá! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajude o Só da Pop a atingir a marca dos 3.000 inscritos. Taca like no vídeo para dar aquela moral, para que o nosso vídeo tenha engajamento na plataforma do YouTube. Então deixa aquele like que ajuda muito a gente. E ativa aqui embaixo o botão do sininho para você receber notificação, aviso do YouTube sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Então vamos falar desse terceiro episódio de The Last of Us, que continua ali a jornada do Joel e da Ellie, depois dos eventos traumáticos do episódio 2 e da morte da Tess. A gente vai ver aí o Joel e a Ellie lutando para conseguir chegar lá na base do Bill, né? O local, a região onde o Bill reside. E na esperança, né, deles conseguirem um carro, uma bateria, para conseguir, né, seguir com a jornada deles, com a viagem deles. A gente vai ver aí a luta do Joel e da Ellie para conseguir encontrar o Bill, né, a fortaleza dele. E esse terceiro episódio é exatamente focado no Bill e o passado dele, as origens dele, né? Esse episódio vai se aprofundar muito mais no personagem, em quem ele é, e não só ele, como também o seu parceiro, o Frank, personagem que não aparece nos jogos, mas que é citado nos jogos em alguns arquivos. Na verdade você até encontra, você descobre o desfecho que o Frank tem durante o jogo, a gente acaba vendo isso, mas o personagem em si, ele não aparecia, e a série, né, veio exatamente para mudar essa situação e fazer com que a gente tenha a chance de conhecer melhor o Bill e ainda mais o Frank. Então esse episódio, ele vai mostrar muito assim as situações que foram acontecendo antes, né, do apocalipse, né, acabar com o mundo, né, quando o fungo, né, o Cordyceps começa a se espalhar e o que começa a acontecer com as pessoas, né. E aí a gente é apresentado ao Bill, que consegue, né, se refugiar, e ele meio que monta ali, né, ele pega toda aquela região que ele mora e faz aquele espaço ser dele, né, ele começa a desenvolver armadilhas que possam afastar os infectados. E isso tem no jogo, de fato, né? O Bill, ele é um cara que é paranoico, ele é um grande estrategista, e o cara planeja, cria armadilhas, explosivos, o cara anda super armado. Então assim, é um cara que é badass, né? O cara é pica das galáxias, o cara é foda, a verdade é essa. E assim, a galera tava na expectativa de ver isso na série de TV, e de uma certa forma a gente vê que o Bill, ele tá ali exatamente como ele é no jogo. O ator que eles escolheram e a caracterização foi um negócio sensacional. O ator, você olha e você vê o Bill que a gente conhece no jogo. É impressionante, mesmo que as situações sejam diferentes, porque aqui temos um foco em mostrar o passado do Bill e como ele conhece o Frank, que pra quem não sabe, o Frank, ele é o parceiro, né, o companheiro do Bill, eles são um casal, e esse casal, né, que mal era abordado ou explorado no jogo, tem aqui nesse episódio 3 a oportunidade da gente conhecer de fato como era a vida deles juntos, né? E a gente vai vendo que a série vai tomando certas liberdades para modificar algumas coisas e focar exatamente num lado mais romântico, sobre a vida do Bill e do Frank. Então assim, é claro que isso dividiu a opinião dos fãs dos jogos, né? Tem uma galera que amou e se emocionou com o episódio, e teve aí uma galera que odiou, detestou. Seja porque é diferente do jogo, a gente não vê a interação do Bill com a Ellie e o Joel, e as piadinhas e as discussões, que era uma parte muito legal do jogo. Aqui na série de TV elas não estão inseridas,
e isso gerou uma decepção muito grande por parte de um público, né, dos fãs do jogo. Por outro lado, também gerou revolta por parte da galera que é homofóbica mesmo. If I'm taking you with me, do what I say when I say it. É claro que nas redes sociais a gente vai encontrar aqueles comentários de é lacração, e a galera inventou essa palavra para tudo que não é hétero, branco, é lacração, né? Se a personagem é uma mulher e é protagonista, é lacração. Se o personagem é negro, é lacração. Se o personagem é gay, é lacração. Tudo que é diferente, né, que foge à norma do personagem branco, heterossexual, católico, é lacração. Então, assim, é uma situação complicada, sabe? A internet, ela tem coisas boas e ela tem coisas ruins. E muitas vezes as coisas ruins se propagam e contaminam a cabeça das pessoas. E uma dessas coisas é esse termo que foi inventado chamado lacração. Porque o personagem Bill, ele é gay no jogo. E pra quem é fã, conhece, jogou, sabe que o personagem ele é homossexual, mesmo que isso seja abordado de maneira muito superficial e sutil, tanto o caso do Bill como o caso da própria Ellie. Então, assim, aqui na série a gente se aprofunda muito na relação deles, como eles se conhecem, como eles vão se apegando e um ao outro, no caso o Bill e o Frank, e é um negócio extremamente emocionante, lindo, tocante, de uma forma assim arrebatadora. E que conquista o público, vai conquistar o público. Até a galera que jogou o jogo, muitas pessoas, mesmo vendo que o episódio toma um outro caminho, ainda assim gostaram e se emocionaram. Porque você realmente vai se envolver com os personagens, isso vai tocar o coração de muitas pessoas. E esse desenvolvimento que temos ali sobre o Bill e o Frank agradou o público, agradou a crítica especializada. Então, assim, claro, tem muita gente que ficou insatisfeito com o episódio. Eu, inclusive, fiquei um pouco desapontado, né? Porque eu tava na expectativa de ver o Bill e a Ellie. Achava que o Bill com o Frank seriam alguns flashbacks para contar um pouco mais da história deles, mas que não fosse ir muito além disso. E acabou que foi. Então a gente termina aí o episódio vendo o desfecho, o destino do Frank e do Bill, porque o Frank acaba adoecendo e ele decide que não quer mais ser um peso, não quer mais continuar vivo para não ver a situação dele e do Bill piorar. E o Bill toma ali uma decisão que foi a mudança mais radical nessa série até agora, que é o fato dele decidir morrer junto com o Frank, visto que nos jogos, né, no jogo do The Last of Us, o Bill não morre, né? O Frank morre, né? Ele acaba sendo infectado e se matando, e o Bill segue vivo. Tanto é que ele acaba encontrando o Joel e a Ellie e ajudando eles a conseguir a bateria para o carro, né? Para que eles pudessem seguir viagem. Que é um trecho muito marcante do jogo que os fãs amam de paixão, e por isso eu compreendo que muita gente tenha ficado desapontada com o terceiro episódio, não por questões de homofobia, mas eu sei que tem uma galera que ficou desapontada por não ver o trajeto da escola, a luta deles para conseguir a bateria, toda essa etapa, né, essa parte da história que é muito empolgante ficou de fora da série, e eu compreendo que a galera fique bem desapontada com isso, como eu também fiquei. Mas por outro lado, eu tenho que entender que esse episódio ele teve um papel assim muito importante. Porque o Bill no jogo, ele é um personagem LGBT, mas que é tratado de forma tão superficial, tão sutil, tão rasa sobre o passado dele. Talvez, eu não estou afirmando, mas talvez por uma questão até de censura, que na época eles não conseguiram abordar o personagem Bill da maneira que eles gostariam. E talvez agora na série de TV isso tenha se tornado possível. E eles conseguiram trazer coisas que ficaram de fora do jogo. E possivelmente a relação do Bill e do Frank tenha sido uma delas que não foi abordada como eles gostariam. E a série de TV trouxe essa oportunidade e que com certeza está emocionando aí, vai emocionar ainda mais o público que ainda não assistiu a série, que ainda não assistiu os primeiros episódios. Então, assim, é interessante notar que eles seguem um outro caminho, mas a essência da série, do The Last of Us, continua ali.
E isso é muito, mas muito emocionante. Então assim, a certeza que nós temos agora com esse terceiro episódio é que não vá achando que você vai assistir até o final e os próximos episódios vão retratar tudo o que acontece no jogo, porque não vão. Isso já ficou claro no segundo episódio e ainda mais no terceiro. Tem coisas que vão ser mantidas e tem outras que vão ser expandidas ou cortadas da série de TV porque ou não tem espaço, ou não tem orçamento, ou porque eles acham que para uma série de TV certas coisas não funcionam tão bem. Então sim, a gente perdeu o Byaku lá na escola, perdemos o cenário da escola, perdemos a interação do Bill com a Ellie e o Joel, e a cena deles tentando fazer o carro engrenar. Eram partes muito empolgantes que ficaram de fora, mas talvez até com a intenção de fazer você que não conhece o jogo decidir comprar o jogo e jogar para você ter uma outra experiência. Às vezes até a intenção deles é essa mesma. Minha nota para esse episódio, eu vou dar 3 sodinhas, é um bom episódio, é um episódio tocante, mas que ainda em parte me deixou um pouco desapontado por cortar algumas coisas que eram muito marcantes do jogo. Eu acho que o episódio ele se arrasta em alguns momentos em relação a contar a história do casal, né, do Bill e do Frank, e que acho que dava ali para ter feito de uma outra forma, sabe? Acho que dava para contar uma história muito bonita sem terminar com o sacrifício também do Bill. Acho que dava para ter seguido um caminho ainda mais próximo do jogo, mas ainda assim contando uma bela história do Bill e do Frank. Então só por isso eu vou dar 3 sodinhas. É um bom episódio, se arrasta um pouco, mas toca o coração de qualquer pessoa que tenha, claro, a mente aberta para se envolver com esses personagens. Né, que vá de coração aberto assistir essa série, porque com toda certeza é uma série que fala não só de monstros e infecção e aventura, mas também fala de humanidade. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso review do terceiro episódio. Se gostou, deixa seu like. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. Curtiu o terceiro episódio? Não gostou? Qual é a sua opinião? Comenta aqui que eu quero saber. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais Soda Pop. Yeah!